Alô, amigos queridos. Queremos trazer para vocês hoje um tema muito interessante dentro da ciência experimental espírita, criada por Allan Kardec e tão negligenciada, ignorada, às vezes desconhecida pela maioria das pessoas que se dizem espíritas, que integram o movimento espírita, às vezes ativamente. E Allan Kardec, esse espírito genial, como diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, um dos mais ilustres discípulos do Cristo, desce ao planeta. Essa é a qualificação que Emmanuel faz a respeito do espírito Allan Kardec. Com certeza um luminar do passado, um daqueles precursores ou um daqueles agentes importantes na divulgação do cristianismo e que retorna com a missão de trazer para nós luz e esclarecimento. E passados quase 200 anos, nós continuamos ignorando a obra de Allan Kardec, a sua inteligência, a sua pesquisa a respeito do ser humano, que vai muito além do corpo físico, mas o corpo extrafísico. Ele propôs tantas vezes, tanto no Livro dos Médiuns, em 1862, 6 anos depois, na Gênese, ele repete a mesma frase com mais ênfase: conhecimento do perispírito é a chave para a solução de quase todos os problemas da fisiologia, da psicologia. Ninguém conhece nada a respeito do perispírito. Ou o que se conhece não tem sentido prático para a fisiologia, para a psicologia. E hoje eu vou trazer alguma coisa para vocês, assim, muito interessante, que vocês não vão ter conhecimento. Eu acredito que a maioria de vocês nunca parou e pensou a respeito disso. Normalmente, como são as reuniões mediúnicas nas casas espíritas? Um ambiente fechado, reservado, onde, através de um preparo emocional, da prece, de uma página edificante, ali se colocam médiuns e à disposição dos espíritos, para que os espíritos tragam aqueles que precisam ser ajudados, esclarecidos, socorridos, orientados, os desencarnados. Essa é uma parte importante, é uma parte caridosa, uma parte nobre da doutrina espírita, de levar socorro, às vezes ajuda para quem está no plano espiritual por dias, meses, anos, séculos, ainda perdido, até mesmo sem saber que desencarnou. Às vezes vivenciando uma situação de frio, de calor, de dor, de sofrimento, de angústia, de prisão. Então é um trabalho maravilhoso esse que é feito nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas. Mas limitar a mediunidade a isso é como se a gente pegasse uma águia, um pássaro capaz de alçar voos extraordinários, alcançar altitudes maravilhosas e cortar as asas desse animal tão extraordinário. Então vou ler para vocês hoje da obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. A parte final, ele traz relatos, como eu já disse isso aqui algumas vezes, de espíritos felizes, infelizes, medianos, criminosos, suicidas, endurecidos, assim por diante. Aquilo que recentemente falamos, os espíritos voltam para contar. Mas vamos ler com atenção um caso aqui para vocês e depois vocês me digam se alguma vez ouviram a respeito disso. Falando a respeito de espíritos felizes, Kardec fala a respeito do Dr. Vinhal. Então Kardec diz, ele qualifica o Dr. Vinhal.
esse Dr. Vinhal ele aparece na Revista Espírita anteriormente, numa série de experiências que Kardec fazia. Uma delas foi o seguinte: o Dr. Vinhal se ofereceu como cobaia, ele ficou na sua casa, no subúrbio de Paris, marcaram uma data e um horário. Kardec, dentro da Sociedade de Estudos Espíritas, lá em Paris, evoca o Dr. Vinhal ainda encarnado. E ele vem, tem toda uma conversa sobre isso, muito interessante. Inclusive ele diz, desdobrado por Kardec, que ele poderia fazer uma consulta, porque ele era médico. E aí Kardec pergunta: mas você poderia fazer? Sim, eu posso fazer, até melhor do que se eu estivesse aí. Aí Kardec diz: mas como? Ele fala: para mim não há corpos opacos, ou seja, eu, desdobrado, em desdobramento, através do médium, eu posso ver dentro do corpo do paciente. São coisas que a mediunidade oferece para a ciência, para a medicina do futuro, que continua desconhecido, negligenciado. Então esse Dr. Vinhal desencarnou. Antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865. Agora é isso que eu queria trazer para vocês. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, falou: vejo um cadáver em que se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo a forma de espírito bem caracterizado, disse o médium. Olha só, o que está escrito aqui, pessoal? Allan Kardec pega um médium sonâmbulo vidente dentro da Sociedade de Paris e diz assim: vamos observar o nosso amigo Vinhal, o corpo dele que acaba de falecer, e vamos observar como é o processo de separação do corpo do espírito após o fenômeno chamado de morte. Olha só que coisa interessante. Kardec, o verbo que está utilizado aqui é assim, ó: um sonâmbulo lúcido e bom vidente instado a transportar-se para junto dele. O que Kardec fala a respeito do sonambulismo? Que seja ele espontâneo, induzido, magnético, diz isso no Livro dos Espíritos, chega ao mesmo resultado. Ou seja, nós podemos induzir, desdobrar magneticamente um médium e pedir que ele observe coisas, pessoas. Aqui no caso, Kardec leva o vidente ao local do velório do amigo para observar ali, olhando para o corpo morto, o que acontecia com o espírito. E ele vê que está havendo uma luta para que o espírito possa se desprender daquele corpo que já não tem mais energia. Depois, o texto aqui é razoavelmente grande, mas o Dr. Vinhal, depois, eles fazem uma evocação dele 3, 4 dias depois. Kardec evoca o Dr. Vinhal já desencarnado, para que ele converse, para que ele diga. E ele é muito interessante, porque eles eram grandes amigos. E aí tem toda uma gentileza entre eles, aquela conversa de amigos que estão se revendo, né? E ele começa a perguntar como ele está se sentindo, dando informações. Mas o interessante é que ele diz que as preces feitas por Kardec e pelo grupo
muito haviam ajudado naquele processo de separação. Mas o mais interessante é que ele diz aqui o seguinte, que aquilo que o médium, o sonâmbulo, viu tinha sido perfeito, que tinha se dado exatamente daquela forma, daquele modo. Ele é muito claro, porque o Dr. Vinhal, ele tinha todo um interesse na pesquisa, na compreensão, na informação. Então ele fazia questão de explicar os detalhes. Ou seja, nós temos possibilidades infinitas através da mediunidade, do animismo e do uso disso de forma amorosa, responsável, científica. Quem quiser falar sobre isso, me manda mensagens, tá? Normalmente a gente escuta companheiros, às vezes com mediunidade extraordinária, mas com uma mente ainda muito limitada, dizendo isso não é espiritismo. Não é? Ou você não leu direito ou não compreendeu Allan Kardec? O espírito, o médium sonâmbulo. Hoje nós não falamos de sonambulismo, falamos de desdobramento. É a mesma coisa. É um comando que você dá a alguém para se transportar de um local ao outro, na terceira ou na quarta dimensão, observar e a partir dali, se necessário, interagir. São técnicas a serem compreendidas, utilizadas sempre no sentido do amor, da caridade, da ajuda, do conhecimento. Muita paz.